O tema da mensagem de hoje é reconstruindo os muros. Repita comigo: eu reconstruirei os muros da minha família. Amém? Neemias capítulo 6, versículo 5 diz assim: então Sanbalate, ainda pela quinta vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu. E Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais um muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profeta para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá. Segundo essas palavras, vem pois agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventa. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, que essa palavra de restauração, de restituição, segundo a vida de Neemias, seja nestas famílias, Pai. Os muros sejam restaurados, a brecha seja fechada, as fendas sejam organizadas e tapadas, para que a glória do Senhor se manifeste, em nome de Jesus. Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém estavam quebrados, tinham colocado fogo e a cidade estava protegida, ele procurou obter a autorização do rei para estar naquele local e para a reconstrução de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias ele chega naquela cidade, amado, que estava destruída, e imediatamente ele começa a obra. Olha o que o Senhor quer dizer para ti nesta noite. Quando nós nos deparamos na nossa casa, na nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos, que algumas coisas estão destruídas, algumas coisas foram queimadas, foram saqueadas, a maioria das pessoas senta e chora, a maioria das pessoas entra em pânico, a maioria das pessoas fica angustiada. Eu até entendo quando você se depara com essa situação e você soube naquele momento que os teus olhos contemplaram. Neemias, quando ele ficou sabendo, ele não estava em Jerusalém, e quando ele chega lá, ele não vai então perder tempo em murmurar. O Senhor nesta noite diz assim: ao saber do que está acontecendo, não há tempo para murmuração, é tempo de você colocar as mãos e iniciar uma obra, porque Ele está contigo. Glória a Deus. Por que era tão importante, pastor, reconstruir então os muros? Porque sem aqueles muros não haveria separação do inimigo. Naquela época, amado, as cidades eram feitas em desertos, em lugares áridos. De uma cidade para outra era uma distância muito grande, e o que protegia a cidade eram muros, e muros muito largos, muros muito altos, era a proteção deles, porque senão eles seriam atacados pelo inimigo, pelo exército vizinho, por alguns outros reis que queriam tomar a cidade, porque naquela época era olho por olho, dente por dente. E com os muros da cidade rachados, não tinha nenhuma proteção. Porque se o muro está rachado, é porque verdadeiramente ele não está tão sólido como deveria estar. Se você entrar numa casa e ver as colunas, os ferros aparecendo e partes em rachadura, pode ter certeza que essa construção ela está condenada. Pode até demorar anos para cair, mas está muito perto de acontecer. Amém? Às vezes nós olhamos para a família, para os teus sonhos, para os teus projetos, e você tem visto a sua casa nesta condição. Parece que as estruturas estão ruindo, estão caindo. Mas sabe, meu irmão, que teu Deus, o nosso Deus, Ele vai entrar com providência. Neemias então ele diz, Neemias 2,17 diz assim: edifiquemos os muros e deixamos de ser vergonha.
Preste atenção. Ele diz: vou edificar este muro, e a vergonha que veio sobre nós, a fraqueza que estava sobre nós, vai deixar de ser. Tem pessoas que ficam se descabelando, dizendo: e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? Como que eu vou agir? É hora de você levantar os muros da sua casa, de você fortalecer, sabe, a tua fé, porque com os muros erguidos, a sua cidade, a tua família, a tua casa será fortalecida, e todo inimigo, todo principado ficará do lado de fora. Amém? Vejamos o que enfrentou Neemias então para reconstruir os muros. Primeiro, para reconstruir os muros, Neemias enfrentou o escárnio. Neemias 4, 1 ao 3 diz assim: sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Amém? Sanbalate era um enviado de Satanás, invejoso, que não queria aquela cidade de pé. E quando ele ficou sabendo que Neemias, que era alguém que saiu do outro lado do mundo para edificar ali naquela casa, naquele lugar, a casa do Senhor, ele então começa a zombar. Ele começa então, sabe, a trazer escárnios. E uma das armadilhas mais usadas por Satanás, amado, é o descanso. E sabe o que Sanbalate foi dizer àquele homem? Dizendo: nossa, você veio de tão longe, por que você não descansa um pouco? Essa é a primeira atitude que ele usou contra Neemias. Veja o que as pessoas diziam. Neemias 4:2: e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Quantas vezes você foi chamado de fraco, de derrotado? Mas o Senhor te diz: enquanto você der ouvido ao Sanbalate da tua vida, você ficará caído e prostrado. Mas Deus não te trouxe aqui nesta noite para você continuar sendo envergonhado. Olha o que Neemias disse: vamos acabar com essa vergonha, vamos acabar com essa situação. Sabe, o inimigo dizia que eles eram fracos, que eles eram desqualificados, que eles não tinham especialidade em, sabe, reconstruir muros. Sabe, dizia assim: sabe quando vocês vão terminar isso? Nunca. Desistam, vocês nunca irão terminar. O seu Deus não liga para você. E às vezes a gente até acredita que a luta é tão grande, e que a nossa família realmente ela vem de uma geração de escassez, de miséria, de derrota, de briga, de vício. Não, pastor, na família do meu pai também era assim, da minha mãe, a geração toda é desse jeito. Mas em nome de Jesus, na tua casa, na tua vida, Deus quebrará esse principado. Neemias capítulo 4, versículo 2 diz assim: permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Sempre havia dúvida, sempre colocava impedimento naquilo que o homem de Deus foi levantado para fazer. Entenda, meu irmão, que tudo aquilo que se levantar de dúvida contra a tua casa e contra a tua vida, abra a tua boca e profetiza: eu estou aqui porque Deus me trouxe para levantar esse sonho, esta casa, essa família, este casamento, este negócio, esse projeto, porque Deus é na tua vida. Quando as pedras calcárias são queimadas, elas tornam muito mole. Esses muros eram feitos de pedras calcárias. E eles então começaram a debochar, porque sabiam que essas pedras perderiam a durabilidade, mas não sabia eles que Neemias estava edificando um muro forte. Talvez nós erramos lá no passado, quando nós levantamos os muros da nossa família com pedras mais moles, com situações mais brandas. Mas ao tomar a primeira pancada da vida, o Senhor nos faz construir com pedras que edificam, pedras fortalecidas, e essas pedras são projetos do Senhor para a tua casa. Amém? Então eles estavam ali naquele momento dizendo que aquele muro ia cair, que não ia durar muito tempo, que até um animal noturno era capaz de derrubar aqueles muros. Deboche. Diziam: vocês estão perdendo tempo, desistam, nós somos muito mais fortes. E a qualquer hora esse muro vai cair e todo o seu trabalho será em vão. Quantas vezes talvez você já me escutou isso? E tudo que você está fazendo Deus não honra, não vai honrar, está sendo em vão.
Quantas vezes o inimigo tenta nos provocar, tentando desviar a nossa atenção da obra. Preste atenção, amado. Se você faz alguma coisa na obra de Deus e você começa a receber muita crítica, fique em paz. É porque os inimigos estão se levantando, porque algo novo você está projetando para o Senhor. Não pensa que teu inimigo vai aplaudir, vai dizer: nossa, que lindo, que unção, que bênção. Você vai dizer: isso não tem unção, isso não tem nada, isso aí não vai mudar, isso vai acontecer daí para pior. Fique em paz, continua no mesmo foco. É porque os invejosos se levantaram como Sanbalate e Tobias para impedir uma obra que Deus colocou no coração daquele homem de Deus, tentando desviar a sua atenção, tentando te irritá-lo, a tal ponto para que você faça o quê? Desista de tudo. A intenção do inferno é fazer você paralisar, é fazer você desistir. E muitas vezes, amado, em nossas vidas nós estamos querendo nos levantar até que se levante alguém, enviado de Satanás, para tentar te impedir e fazer você desistir. Pessoas que vão rir de você, pessoas que vão dizer que você é muito fraco, sabe? Para fazer isso, você não tem coragem, você não tem possibilidade. Mas há um Deus que está no controle de todas as coisas e que pode mudar essa história, pois Ele se importa com você, sim. Pessoas que às vezes dizem: você caiu uma vez e você pode cair de novo. Não olhe para trás, porque aquele que te levantou vai estar contigo todos os dias, para que você se mantenha de pé. Número 2, para reconstruir os muros, Neemias sofreu ataques do inimigo. Neemias, ele sofre muitos ataques, e eu quero citar alguns. Letra A: o inimigo uniu forças. Primeiro, os arábicos eram liderados por Gesem, Neemias 2:19. Os amonitas eram liderados por Tobias, e os adonitas, filisteu, provavelmente foram incitados por Sanbalá. Então, amado, Gesem, Sanbalá e Tobias eram 3 endemoniados que foram enviados por Satanás para enfraquecer a obra de Deus, para, tentando unir as forças para paralisar a obra. E isso acontece não só no ministério, não só na nossa casa, na nossa família, mas em todos os nossos sonhos. Qual a empresa que algum de vocês trabalha ou já trabalhou que não tem lá um Sanbalate e um Tobias? Não é verdade? Que sempre está ali, tentando te colocar para baixo, sendo aquela pessoa que está no teu pé, tudo que você faz, principalmente em relação à obra de Deus, tem uma crítica, tem um deboche, tem uma coisa e tem outra. Fique em paz, porque quando você menos esperar, Deus coloca debaixo dos teus pés, porque os muros da sua vida o Senhor levantará com honra. Amém? B, o inimigo quer o confronto. Primeiro, o inimigo viu que o escárnio não havia funcionado. Primeiro eles ficaram debochando de Neemias, achando que Neemias iria parar a obra, achando que Neemias não iria continuar. Mas o que ele faz? Ele avança. Segundo, os muros já estavam até a metade e não podia esperar mais pelas raposas. E terceiro, teriam que atacar, e o ataque seria secreto. Mas não adianta ninguém atacar e nem se levantar contra a obra daquele que começou, porque ele é fiel para concluí-la. Amém? Letra C: como reagiu Neemias aos ataques dos inimigos? Com oração, estando preparado para o ataque, distribuiu o povo e armou o povo. Preste atenção, amado. A primeira coisa que ele faz é orar. Segunda coisa que ele faz é se preparar. E terceira coisa que ele faz é preparar o povo. Se eu sei que o ataque vem, se eu sei que aqueles que se fingem ser amigos, mas na verdade são inimigos, eu tenho que ficar esperto com ele. Não adianta, porque da noite para o dia não vai mudar simplesmente e dizer: olha, eu cansei de ser inimigo e a partir de hoje eu serei amigo. É mentira. Se ele sempre foi inimigo declarado, não peça para Deus afastá-lo de você, mas peça para Deus que você possa vencê-lo, e o Senhor fará você vencer. Em todas as áreas nós temos inimizade. Amém? Não deveria, mas é uma verdade.
Em todos os lugares há campos do inimigo. Em todos os lugares nós somos afrontados, somos amedrontados, seja na escola, seja no trabalho, que não poderia ser na família. Não é verdade? Mas o Senhor te diz: não curve a sua cabeça, não se prostre, porque eu comecei uma obra na tua vida e eu vou terminar. Amém? Até que então ele elaborou um plano. E ele diz assim: metade trabalha e metade vigia. E é isso que Deus quer fazer contigo nesta noite. Ele quer que você continue trabalhando, continue lutando, continue orando, mas seja vigilante. Sabe por quê, meu irmão? Porque sempre haverá uma afronta do inimigo para tentar impedir a obra de Deus na tua vida, na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos. Deus te colocou aqui, sabe para quê? Não para ficar desanimado, nem para ficar disperso na hora de ouvir a palavra de ataque, mas Ele quer que você realmente se posicione. Neemias 4,16 diz assim: sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e a couraça, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Amém? Nós temos líderes aqui de células, de tribos, que estão caminhando para lugares onde trará restauração na família. A obrigação de orar, de jejuar, de guerrear não é só do líder, mas é de todos. Mas não adianta todos fazerem a mesma coisa. Neemias, ele teve uma estratégia. Ele diz assim: enquanto um trabalha, o outro ora, o outro vigia a casa e o outro está à balança. É por isso que nós devemos dividir o trabalho, porque esse trabalho, cada um fazendo um pouco e com excelência, tudo será feito com excelência. Amém, meu irmão? Não adianta você que tem orado pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus filhos, pela tua casa, não adianta orar pela mesma pessoa todos os dias na campanha. Você apresenta essa pessoa e também o restante da família, porque a gente sabe que uma coisa, dependendo do que for, é consequente da outra. Às vezes a atitude da conversão de um impede por conta do outro. A bênção por muitas vezes não chega por uma barreira que vem do outro lado. Então nós devemos orar como um todo. Neemias, ele estava naquela situação. Ele diz: olha, nós não vamos parar, a guerra é grande, pessoas fazem de tudo para que a gente não continue, mas nós vamos continuar. Amém? Os carregadores, cada um com uma espada, os outros carregavam, sabe, os edificadores traziam a espada, e outros estavam com a cinta, estavam prontos, o tempo inteiro vigiando. A Bíblia diz que o vale de Ono ficava aproximadamente 32 quilômetros de Jerusalém. Era o lugar onde eles estavam vigilantes. 32 quilômetros. Às vezes a distância nos dá um momento de descanso, dizendo: não, está longe, ninguém está vendo, até chegar aqui não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Eles estavam vigilantes. Eles não estavam vigiando o inimigo que estava do outro lado da rua, mas estavam vigiando alguém que estava a 32 quilômetros. E o Senhor te diz nesta noite: não é tempo de descansar, é tempo de vigiar, porque quando nós vigiamos, nós somos sempre vencedores. Amém? A intenção de Sanbalá e seus amigos era afastar Neemias da obra. Por quê? Porque eles queriam tomar Jerusalém, eles queriam tomar a cidade, e se os muros fossem edificados de novo, seria mais difícil. Muro é a proteção, muro é a aliança, muro representa a cobertura espiritual. Amém? Sabe o que Satanás tem feito com muitas pessoas que estão na igreja? Dizendo: para de ir na igreja, não tem nada a ver. Você começa a ir na igreja e aí você não tem tempo para as outras coisas. Vai de vez em quando, não precisa ser tão viciado, não precisa ser tão bitolado. Amado, servir a Deus não é ser vício e nem ser bitolado. Amém? Porque o diabo quer quebrar esta aliança, este muro, porque é a cobertura que te livra de todo o mal. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, você veria todos os dias o livramento que Ele tem te dado. É que Ele não permite que a gente veja. Mas o dia que a gente começa a perceber
Você estava atravessando a rua, de repente você percebeu, meu Deus, tive um livramento que eu quase morri. A Bíblia diz que todo dia você é levado à morte, mas a infinita misericórdia do Senhor te cerca, a cobertura te cerca. E quando nós enfraquecemos, é porque o diabo quer que você paralise a obra. Sabe, quando você está lá naquela casa e você não está vendo o fruto, e você está liberando uma palavra profética e aparentemente ninguém tem nenhuma reação, nem corpórea, nem bate palma, nem dá glória a Deus, nem fala aleluia, mas dentro do interior de cada um, Deus está mudando, Deus está transformando, Deus está curando. Amém? Satanás, ele vai nos fazer um convite para nos desviar da obra do Senhor. Tenha certeza que ele vai insistir, ele vai investir. Ele colocará no caminho de muitos o adultério, a prostituição, o pecado. Ele colocará no meio dos jovens, sabe, convidando a mocidade para ser afastados do caminho do Senhor com prazeres da carne. E nós não devemos aceitar este convite. Neemias disse: estou fazendo uma obra. Número 3. Para reconstruir os muros, Neemias foi caluniado. Você já foi caluniado alguma vez? Neemias 6,5 diz assim: então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem disse: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que puseste profeta para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mais uma investida de Satanás. Sanbalate, Tobias, juntou com um falso profeta, que saiu profetizando, dizendo assim, que aquele homem, Neemias, estava ali porque ele queria um ato político, ele queria na verdade ser o rei daquela cidade, ele queria dominar aquelas terras. Então ele estava pagando pessoas para profetizar ao teu favor, e aquele homem então, amado, ficou muito triste, mas ele continuou perseverando, dizendo: não importa aqueles que se levantam contra mim, não importa aqueles que estão falando mal da minha vida, dizendo que eu fiz coisas que eu não fiz, porque o meu Deus, aquele que começou a boa obra, vai terminar esta obra. Às vezes há momentos na sua vida que você vai ter vontade de desistir, sim, porque até as pessoas que você nem imagina desconfiam de ti, porque até aquelas pessoas que você nem imaginaria não te dão um voto de confiança. Quantas vezes nós passamos por isso, amado? E não é culpa deles, é porque a situação fez com que isso acontecesse, porque você está sendo provado e será aprovado pelo Senhor se continuar. Amém? Mais uma investida para afastar Neemias daquela obra. E desta vez foi o que? A calúnia. Uma carta que foi lida em público, e o objetivo era tão somente de fazer com que ele fosse, sabe, a cidade de ONU, tentar esclarecer os fatos, e assim aquela obra seria interrompida. Olha a astúcia do diabo. Nós vamos inventar isso, ele vai parar tudo aqui, vai até a cidade principal, o centro da cidade, e vai chegar lá tentando esclarecer para o rei. Não, rei, não é nada disso que estão dizendo. Meu irmão, se você não deve, não teme. Deixa falar o que estão falando, deixa se levantar da maneira que estão se levantando. Sabe por quê? Se Deus é contigo nesta obra, deixa que enquanto você trabalha, Ele cuida de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Não fique atrás tentando justificar, não. Porque enquanto você sai do teu lugar, que é a obra de Deus, sabe, a obra da tua família, o seu trabalho pessoal, enquanto você larga tudo para tentar justificar uma coisa que você nem fez. Porque infelizmente no Brasil é assim. Alguém se levanta alguma coisa contra você, você tem que ir atrás para desmentir, e você ainda fica com ponto de
será que ele falou a verdade mesmo? Não é assim? O brasileiro, ele corre atrás tentando justificar algo que ele não fez, que ele não deve, então ele tenta provar, ele coloca advogado, ele coloca pessoas, ele vai para a mídia e sempre vai ter alguém tentando dizer que tudo aquilo que você provou, no fundo não é nada. Quem nos justifica é o Senhor. Se você não deve, não teme. Ore a Deus, que Deus traz o esquecimento de tudo isso. Amém? O inimigo queria minar a sua autoridade, dizendo que ele havia comprado o profeta para proclamá-lo rei. E quando nós temos ou queremos arrumar algo em nossas vidas, meu amado, diante de Deus, quando nós estamos querendo erguer muros para a edificação do Senhor, esse muro não pode ser de separação, esse muro tem que ser de unidade, porque Deus é um conosco. Quer que você viva uma vida santa, que agrade ao Senhor. E pelo fato de você escolher a santidade, a humildade, a honestidade, sempre vai se levantar alguém, isso é fato. Mas fique em paz. Fique em paz. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo, está vendo? Adiantou, eu queria ajudar. Olha lá, eu tentei ajudar, eu tentei fazer, olha o que eu recebi em troca. Não faça isso. Jesus, que foi perfeito, recebeu a cruz em troca. E não será com você diferente. Continue na peleja. Satanás, ele vai tentar nos caluniar, usando pessoas para nos julgar, sabe? Julgar os nossos motivos, as nossas intenções. Mas tenha certeza, não desanime, pois Deus fortalecerá as suas mãos. Amém? Quarto, para reconstruir os muros, Neemias foi traído. Neemias 6,11 diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. O profeta, amado, diz a Neemias que Deus havia dito e que tinha revelado a ele que era para ele sair de lá, porque naquela noite alguém tentaria contra a sua vida e ele morreria. Aí o profeta disse assim: olha, vamos até o templo, e lá no templo nós nos escondemos lá, porque uma vez que você está lá no templo, ninguém te fará mal algum. Neemias parou e disse assim: escuta, essa profecia não é de Deus, porque segundo a ordem de Moisés, ninguém entra no templo sendo um homem simples, e eu fui levantado a Deus para edificar os muros, mas eu não sou sacerdote, eu não posso entrar no lugar que é consagrado e santificado ao Senhor. Deus traz a revelação a ele. Nem tudo aquilo que diz, amado, olha, o Senhor te disse ou mandou te dizer, nem sempre vem de Deus. Tome cuidado, porque está cheio de Sambalate e Tobias tentando derrubar os seus muros. Mas ele disse: opa, Deus não me trouxe aqui, ele não volta atrás da tua palavra, ele não quer que eu pare a obra para fazer uma coisa que não procede. Ele não iria, e sabia que aquela profecia não era algo de Deus. Quando alguém está andando com Deus, reconhece a voz e a palavra do Senhor, e sabe discernir os falsos profetas. Amém? Então assim, meu irmão, em meio à zombaria, em meio aos ataques, às calúnias e traição, aquela obra foi concluída em 52 dias. Mesmo com tudo isso, não se preocupe, sabe? Ao tentar consertar a sua vida, é possível que você sofra ataque, mas lembra-se que esse ataque pode vir até mesmo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja. Esses ataques têm sempre em mente uma grande verdade: tentar te destruir. Mas saiba disso, tenha a sua mente, o Deus dos céus, em quem nós confiamos, nos dará bom êxito. A sua família estará protegida pela tua vida. Amém?
pela tua casa. Talvez você diga: pastor, eu sou um só. Na minha casa, na minha família não tem ninguém, somente eu para orar, para interceder. Saiba que você não é um, você é um exército. Deus te levantou sim. Hoje você é só, mas futuramente serão vários, porque Deus usará a tua vida para abençoar a outros, meu amado. Mas eu sofro deboche. Alguns até tentam contra mim, falam mal. Fique em paz, faz parte do processo. Faz parte daquilo que Deus começou a fazer na tua vida. Sabe, a glória de Deus na tua vida traz realmente incômodo para aqueles que estão em trevas. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para interceder pela tua família. E nós vamos fazer isso. Amém? Se coloque de pé, meu amado. Aplauda ao Senhor.